Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e essas, mais uma vez aqui, como em todas as semanas, são as curiosidades da TV no canal do Observatório da TV, trazendo, desta vez, que novelas estavam no ar em 2003, quando a novela das 8 ainda era chamada assim. A TV Globo era Mulheres Apaixonadas, que logo mais está de volta no Vale a Pena Ver de Novo. Vamos lá? Antes de relembrarmos essas novelas de 2003, o que eu peço a vocês, sempre vou pedir de novo, inscrevam-se aqui no canal se vocês não forem inscritos ainda. Muita gente assiste sem ser inscrito, vocês se inscreverem nos ajuda muito, sabe? Assim como nos ajuda muito também que vocês comentem, compartilhem os nossos vídeos com outras pessoas, deixem o seu like ali no joinha, né? E cliquem no sininho para serem avisados sempre que a gente publicar novos vídeos. Então, para poder tocar no sininho, você precisa ser inscrito, né? Se eu não estou enganado. Então, inscreva-se, ative o sininho, etc, etc. Tá? Assim, cada vez mais gente chega aqui ao nosso canal. Já tem chegado bastante gente, inclusive, né? Mulheres Apaixonadas vai ser reprisada agora pela TV Globo no Vale a Pena Ver de Novo pela segunda vez, né? Ela foi exibida originalmente em 2003, ganhou uma reprise em 2008 e agora está de volta novamente, mas não faz muito tempo, de 2020 para 2021, né? Ela foi cartaz também do canal Viva, na sua faixa aí de 11 da noite. E é uma novela muito querida, que gera muitos memes, como a gente chama hoje, né? Tem muitos personagens muito lembrados, enfim. E falamos mais a fundo sobre ela num TBT da TV, que é específico sobre mulheres apaixonadas. Se você não assistiu, pode procurar aqui no canal, que tá fácil de encontrar, tá bom? Ou então coloque na busca do Google mesmo, TBT da TV, Mulheres Apaixonadas. Se não for o primeiro, é um dos mais fáceis ali para você já clicar. Pois bem, quando essa novela foi exibida inédita, o Vale a Pena Ver de Novo da TV Globo havia estreado fazia cerca de um mês uma reprise de O Cravo e a Rosa, de Valcir Carrasco e Mário Teixeira. Era a primeira reprise dessa novela na ocasião. Originalmente ela foi levada ao ar entre 2000 e 2001. E recentemente foi reprisada mais uma vez, né? Foi a terceira reprise dela na TV Globo, nesse horário de 2h40 com as chamadas edições especiais à tarde, né? Foi reprisado no canal Viva também já nesse meio tempo, uma das novelas mais vistas em 10 anos de canal, segundo o próprio canal. Enquanto Mulheres Apaixonadas ainda estava no ar, a reprise de O Cravo e a Rosa, que foi bastante longa até, terminou e a novela que entrou no lugar na faixa do Vale a Pena Ver de Novo foi Anjo Mal, de Maria Adelaide Amaral, baseada na obra de Cassiano Gabus Mendes, concebida nos anos 70. Suzana Vieira foi a protagonista nos anos 70, no papel da babá, Nice, que nessa novela, que é de 97 para 98, foi vivida pela Glória Pires. Depois da novela das 6, quando Mulheres Apaixonadas teve o seu primeiro capítulo exibido, estava ali nos últimos momentos, últimas emoções ali da Sabor da Paixão, uma novela da Ana Maria Moretson, protagonizada pela Letícia Spiller e pelo Luigi Baricelli, nos papéis do Alexandre e da Diana, né? Eles formavam um casal que era muito atrapalhado pelas intrigas feitas pela mãe dele, a Zenilda Paixão, que era a Arlete Salles. Ela tinha uma disputa de terras em Portugal, que tinha a ver com o pai da Diana, o seu Miguel Maria, que é o Lima Duarte, com a participação nos primeiros capítulos, e com muito destaque nessa novela também para Cássia Kiss, para o Pedro Paulo Rangel, para a Lília Cabral, Ednei Giovenazzi, Sérgio Manberti, Marcelo Serrado, Maria João Bastos, Floriano Peixoto, enfim. Com Mulheres Apaixonadas conviveu a maior parte do tempo, como novela das 6, outra novela que acabamos de fazer um TBT da TV aqui no canal. Agora é que são elas, do Ricardo Linhares, com Miguel Falabella, Marisa Hort e a Vera Fischer, nos papéis principais. Pode procurar aqui que você vai achar com facilidade também esse TBT da TV sobre Agora é que são elas. E em setembro de 2003, quando faltava pouco mais de um mês para Mulheres Apaixonadas acabar,
Agora que São Elas foi ao ar de março a setembro, e em setembro, no seu lugar, estreou a novela que temos agora no ar também, Chocolate com Pimenta, do Valcir Carrasco, com a Mariana Ximenes, o Murilo Benício, Priscila Fantin, Elizabeth Savala, Cláudio Correia e Castro, Fulvio Stefanini, Rosa Maria Murtinho, Ari Fontoura, Lília Cabral também, Tarcisinho, enfim. Na faixa das 7, quando Mulheres Apaixonadas estreou, ainda faltavam cerca de 3 meses para terminar uma novela do Antônio Calmon, que estreou em agosto de 2002 e teve 215 capítulos, se eu não estou equivocado. O Beijo do Vampiro. Essa novela era protagonizada pelo Tarcísio Meira, como o vampiro Boris Vladesco, e pelo Kaique Brito, no papel do filho dele, que seria o herdeiro desse reino dos vampiros, o Zeca. E também com grandes papéis na novela, a Flávia Alessandra, o Alexandre Borges, o Marco Rica, a Glória Menezes, que era a Zoroastra, o Luiz Gustavo como o caçador de vampiros, Galileu Van Burger, entre muitos outros. Tony Tornado, Zezé Mota, Betty Goffman, enfim. Em maio de 2003 estreou uma novela do Carlos Lombardi que a gente pode dizer que se tornou cult. Fez muito sucesso na época, mas é falsamente taxada de confusa, de sem sentido. Não é nem confusa, nem sem sentido. Muito pelo contrário, é uma novela muito bem elaborada por esse autor. Kubanacan. Kubanacan, que se passava na década de 50, meados do século XX, numa republiqueta latina ao sabor das ditaduras, como havia muitas, E o ditador de Kubanacan é o Carlos Camacho, interpretado pelo Humberto Martins. A trajetória dele se cruza com a de um homem que cai pelado um dia na praia, sem saber de onde vem e nem para onde vai, que é o Esteban Maroto, papel do Marcos Pasquim. Essa novela já está no Globoplay. Se não é do seu tempo, ou se você não se lembra mais tão bem dela, confira. Vale a pena, é um grande trabalho desse elenco e do Carlos Lombardi, do Wolf Maia, Alexandre Avancini, Roberto Talma, que a dirigiram. Parafraseando o nosso programa das sextas aqui, vale a pena. Não se deixe levar por preconceitos que dizem para você que a novela é confusa, que a novela é ruim, que a novela é isso, que a novela é aquilo. Vá ver e tire suas próprias conclusões sempre que é possível, como no caso é. Kubanacan foi bastante além de Mulheres Apaixonadas. Ela já acabou em janeiro de 2004. No SBT, Mulheres Apaixonadas acabou em outubro de 2003, para constar. No SBT, quando Mulheres Apaixonadas entrou no ar, faltava uma semana para terminar uma novela mexicana que fazia bastante sucesso ali por volta de 7 da noite e que, ironicamente, nunca foi reprisada, apesar desse sucesso. Amigas e Rivais, que é uma produção do Emílio La Roça, que teve texto do Alejandro Pollens, e que depois ganhou até uma versão brasileira pelo próprio SBT, escrita pela Letícia Dornelles, em 2007. No lugar de Amigas e Rivais, entrou, nessa faixa de 7 da noite, uma novela para criança, que chamava-se Viva as Crianças, Carrossel 2. Essa novela conviveu com Mulheres Apaixonadas ali por bastante tempo. Aliás, acho que eu estou confundindo, A que entrou no lugar da Amigas e Rivais não foi a Viva as Crianças, foi uma outra que era para um público jovem também, chamada Primeiro Amor, a 1000 por hora. Essa novela também foi exibida na mesma época de Mulheres Apaixonadas. Também havia, na mesma época de Mulheres Apaixonadas, em exibição no SBT, uma novela feita aqui a partir de um original estrangeiro. Jamais Te Esquecerei, com o Fábio Azevedo, a Ana Paula Tabalipa, Micaela Góes, Bia Seidel, Marcos Weinberg, Clarice Abujanra, Glauce Graeb num papel que não era de uma vilã, curioso isso, nas novelas do SBT pelo menos, E, além disso, à tarde, 5h30, assim, um pouquinho antes de 6, entrava no ar uma reprise de uma novela mexicana que, nesse meio tempo, o SBT também fez uma versão nacional, Carinha de Anjo. Carinha de Anjo havia sido exibida
entre 2001 e 2002 e ganhou essa primeira reprise entre 2003 e 2004, mas ela ainda estreou quando Mulheres Apaixonadas estava no ar. Não havia no SBT, nesse momento, ao longo do ano de 2003, muitas novelas em exibição. E à tarde, a emissora ocupava sua grade basicamente entre meio-dia e 6, com Chapolin, Chaves, né? O programa da Sônia Abrão, que na época era no SBT, chamava-se Falando Francamente, e também com o filme do Cinema em Casa, na faixa assim de 2 da tarde, e entre 4 e 5 e poucos, 4 e 6 horas, tinha enlatados desenhos, séries, né? Amor Fraternal, Os Simpsons, Um Maluco no Pedaço, que deixou de ser exibida para dar o espaço para essa reprise da Carinha de Anjo que eu citei, Os Flintstones, enfim, uma programação para criança, né? Criança e jovem. Não tinha tanta novela, não havia as novelas da tarde. A Tarde de Amor, que foi exibida entre 2001, 2002, já não estava sendo exibida entre 4 e 6 da tarde nessa ocasião. Na Rede TV, nós temos também, no ano de 2003, exibição de novelas, né? Hoje em dia, muita gente nem sabe que a Rede TV já exibiu novelas, mas é o caso, né? Antes de falar das novelas da Rede TV, tem uma outra novela do SBT que é de 2003, que chama-se Canavial de Paixões, né? Mas Canavial de Paixões estreou assim que Mulheres Apaixonadas acabou. Ela estreou no mesmo dia da sucessora dela, que foi Celebridade, né? E nas primeiras semanas de Mulheres Apaixonadas, antes de estrear Jamais Te Esquecerei, havia outra novela em exibição, brasileira, produzida com texto original estrangeiro, que recentemente foi reprisada. Pequena Travessa, com a Bianca Rinaldi e o Rodrigo Veronese. Na Rede TV, desde 2002, com bastante sucesso, era exibida na faixa das 8 da noite uma novela chamada Betty a Feia, original da Colômbia, né? Muito famosa essa novela, ganhou muitas versões no mundo todo, inclusive no Brasil, né? Bela a Feia, na Record, em 2009, né? E ela foi reprisada depois pela Rede TV 2 vezes, sem o mesmo sucesso dessa primeira apresentação, que atingia 2 dígitos de audiência. Era realmente uma coisa que chamava bastante atenção. As revistas davam espaço para os resumos dos capítulos, enfim, né? Foi um grande sucesso. Hoje, é como eu disse, né? Muita gente nem sabe que a Rede TV exibiu novela, não faz ideia de que a emissora tivesse um programa de tanto sucesso assim na sua grade. Nos primeiros anos isso aconteceu com Betty a Feia, uma das poucas novelas que foram exibidas. E quando ela acabou, veio uma outra novela, que não era colombiana, salvo erro meu, é da Venezuela, e protagonizada pelo Miguel Varoni, né? E essa novela se chama Pedro o Escamoso. Ela foi exibida entre 2003 e 2004 e não manteve o mesmo sucesso na época da Betty a Feia, mas foi uma demonstração de que a emissora queria manter aquele público que gostava de uma dramaturgia diferente da Globo e até da dramaturgia do próprio SBT, embora também fossem exibidas novelas estrangeiras. Foi o SBT que iniciou essa tradição, né? Na Rede TV, o Pedro Escamoso manteve essa faixa de 8, 8 e meia da noite. Depois teve uma outra novela que já estreou em 2004. Entre as atrações do SBT no campo das novelas, embora, eu repito, não fossem tantas ao mesmo tempo quanto agora, né? Havia 4 faixas para novela, se eu não me engano, entre o fim da tarde e o começo da noite. E não havia essa profusão de histórias exibidas à tarde, como há hoje, né? Enfim. Havia mais 2 novelas ao longo desse ano de 2003, conforme as outras foram acabando, né? Elas sucederam. Tivemos Poucas Pulgas, que entrou no lugar da Viva as Crianças Carrossel 2, nessa faixa infantil. Poucas Pulgas era uma nova versão de uma história que aqui no Brasil nós já havíamos acompanhado em 1992 com o nome de Vovô e Eu. E o Viva as Crianças Carrossel 2 era uma nova versão, também uma adaptação do Carrossel que a gente já tinha acompanhado em 91 para 92, né? Não fez o mesmo sucesso, não fez o mesmo barulho. A versão brasileira do Carrossel, feita pelo SBT, fez mais sucesso. Eu acho que não é exagero a gente dizer isso, né? E a outra novela é uma novela mexicana adulta, chamada No Limite da Paixão.
ela foi exibida também no começo da noite, até porque a faixa principal das novelas no SBT nessa época, as novelas adultas, era por volta de 8 horas e essa era ocupada por, como eu disse, Pequena Travessa e depois Jamais Te Esquecerei. Curiosidades da TV, semana que vem está de volta. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço. Tchau!